Estamos aqui de volta e hoje o nosso assunto é projeto político e pedagógico. Essa é uma discussão bastante atual, bastante recente também na educação, em termos de tempo histórico. A gente discute projeto político e pedagógico há muito pouco tempo. E também é uma prática ainda que está se construindo, de fato, nas instituições de educação. Então, hoje a gente começa a discutir um pouquinho mais desse assunto. Esse é um assunto que vem sendo explorado nos concursos, é um assunto que a gente precisa conhecer, alguns termos que a gente precisa usar, alguns autores que a gente precisa saber também para poder nos ajudar na resolução das nossas questões. Então, a gente começa pensando na palavra projeto. O que é um projeto? Sempre que eu projeto alguma coisa, eu estou olhando para o futuro. A gente sempre faz projetos na vida, né? Você já fez? Eu já fiz vários. Ó, projeto de emagrecer, projeto de ganhar na Mega Sena, projeto de não sei o quê. Bom, a gente realiza alguns. Todo projeto tem que ser factível. Então, assim, se eu quero projetar alguma coisa para a minha vida, se a minha meta é emagrecer, eu tenho que pensar nos caminhos que eu vou fazer. O da Mega Sena é um projeto altamente louco, então não tem muita possibilidade, e por mais que eu faça, não depende só de mim. Mas no projeto, e especialmente quando a gente fala na educação, a gente está falando de buscar metas alcançáveis, de buscar possibilidades, caminhos que nos levem a alcançar alguma coisa. Então o projeto vem sempre desse do latim progisere, que significa lançar para frente. Então é sempre uma ação intencional, minha intenção, eu só projeto aquilo que eu tenho intenção de, sistemática, porque eu tenho que buscar caminhos, sistematizar ações para que eu possa conseguir, onde estão presentes sempre a ideia de ruptura e de continuidade. Eu vou romper com aquilo que eu não quero, que não me interessa mais, e vou dar continuidade a tudo aquilo que é interessante para a minha instituição, para as práticas cotidianas, para aquilo que me cerca. É como se a gente estivesse falando também do instituído e do instituinte. O instituído é aquilo que está presente cotidianamente nas instituições, aquelas práticas já cristalizadas, aquelas ações que já são tão habituais que não passam mais, muitas vezes, por nenhum tipo de reflexão. Então, há também uma discussão sobre essa questão daquilo que já está instituído, para que possa ser refletido, que possa ser, de fato, questionado, para que novas práticas instituintes possam se estabelecer, caso esta seja a vontade do grupo, caso esta seja a vontade das pessoas envolvidas nesse ato de projetar. Todo projeto, então, supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para se arriscar, para atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possíveis, comprometendo seus atores e autores. Essa é uma frase do Gadotti, e ela não está aqui à toa não, tá? Ela está aqui porque ela é uma frase muito presente nos concursos da área de educação. Então, o Gadotti é um autor crítico. Para quem não conhece Gadotti é um seguidor de Paulo Freire. Então, atualmente, ele é quem trabalha com mais força, ou dá continuidade ao trabalho que Paulo Freire realizou. Para quem não sabe, toda a obra de Gadotti é de download gratuito, assim como as de Paulo Freire. Então, todos os livros de Gadotti você tem possibilidade de baixar na internet. Procura lá Moacir Gadotti, todos os livros dele virão. E você pode ter esses livros, essas versões digitais armazenadas aí na sua casa, no seu computador. E você pode ler, porque Gadotti é uma figura presente, constante em todos os concursos que você vai fazer na área da educação ao longo da sua vida. Então, é preciso conhecer Paulo Freire. Conhecendo Paulo Freire, é preciso conhecer Gadotti. Do mesmo jeito, se eu conheço Gadotti, eu preciso conhecer Paulo Freire. E a ideia de Gadotti é trazer bastante essa ideia de projeto como ruptura.
projeto como possibilidade de transformação, projeto como algo que move, que rompe com algumas estruturas estabelecidas e que pensa num movimento de transformação, que pensa nas possibilidades de mudança e que, portanto, vai ter sempre que pensar em buscar novas estabilidades a partir de todas as suas decisões, a partir das escolhas estipuladas. Se a gente for pensar no projeto político-pedagógico, a gente já viu a palavrinha projeto e a gente tem que pensar então nas duas dimensões que esse projeto assume. Uma é a dimensão política e a outra é a dimensão pedagógica. E quando a gente entende essas dimensões e as diferenças e por que elas fazem parte desse nome grande, projeto político-pedagógico, a gente entende com mais clareza o papel deste documento nas instituições de educação. Então, quando a gente fala de uma dimensão política, a gente está falando do que seria essa política. Não confunde essa política aqui com nenhuma questão que seja político-partidária. Na realidade, a dimensão política aqui está falando dessa questão da orientação de um governo, de uma arte de governar, dos princípios diretores da ação. Quando a gente fala de política, a gente está falando de ética, a gente está falando de tática, a gente está falando de intencionalidades. Então, quando a gente fala da dimensão política, pensa que toda ação educativa ela é política. Vou novamente lembrar Paulo Freire. Para Paulo Freire, educação é ato político. Vários outros autores repetem essa mesma situação. E, portanto, se eu tenho que pensar em projeto, eu tenho que entender e tenho que fazer escolhas desses referenciais políticos, das minhas intenções, de toda a intencionalidade que há por trás de uma prática pedagógica. Eu preciso saber e definir claramente que intenções são essas, justamente para que eu possa agir pedagogicamente de forma coerente com elas. Se eu não tenho essa reflexão política, não significa que eu não esteja atuando de forma política. Mesmo que a minha atuação não esteja, naquele momento, alicerçada a um pensamento político mais intenso, toda a ação educativa é ato político. Refletido ou não, é ato político. Uma das grandes funções desse documento, justamente, é chamar a atenção do universo escolar, da importância dessa discussão sobre os aspectos políticos, sobre as escolhas que são feitas e, a partir dessas escolhas, afinar, aproximar a prática pedagógica dessa situação. Então, na realidade, as dimensões, elas se complementam, elas ampliam uma possibilidade de atuação dentro de um escopo que precisa dar conta do universo, do contexto, das culturas, daquela situação específica que cada instituição vive e que é só dela, porque não existem duas instituições iguais. Mesmo que a gente tenha instituições, às vezes, muito próximas, às vezes a gente tem escolas que dividem muro e que muitas vezes atendem quase que aos mesmos segmentos da educação. Mesmo assim, a gente não pode esquecer que quem compõe as duas unidades escolares, as pessoas que estão ali, são pessoas diferentes. Mesmo as escolas extremamente próximas, como a gente tem pessoas diferentes, a gente pode ter discussões políticas. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Laconcurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para dois cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.